Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito diretamente dos estúdios da Rádio Alba. Nesse momento, uma gravação, um programa para a TV Alba. Manifestou apoio público à Marcha das Mulheres Negras, que será realizada dia 25 de novembro em Brasília. A manifestação ocorreu em resposta ao pedido da conselheira Maíra Vida, que solicitou que a seccional viabilizasse a participação da advocacia baiana no evento. 10 anos após a histórica mobilização que reuniu 100 mil mulheres negras na capital federal, a nova edição da Marcha das Mulheres Negras promete reunir mais de 400 mil participantes com o tema Reparação e Bem Viver no centro da luta. Para debater a importância dessa data, da participação da advocacia baiana nesse evento e nos reflexos na sociedade, que eu converso agora com a sua secretária-geral da OAB Bahia, doutora Cléia Costa. Seja muito bem-vinda aqui ao Direito ao Ponto. Eu venho aqui em nome da OAB e com a alegria de estar realmente discutindo essa pauta. Até porque a sua representação é muito significativa nas mulheres na advocacia, né? E porque acompanhei desde a primeira marcha para Brasília, que foi uma resposta na época... Você foi no carrinho de bebê, então? Olha, não. Eu fui uma das articuladoras, uma das que convocou algumas instituições a participarem. E naquele momento, como era a primeira vez nessa estrutura, foi muito ainda artesanal a construção dessa caminhada e a condução de todas essas mulheres até Brasília. É importante que a gente diga que esse movimento originou-se na Bahia. Esse movimento é originário da Bahia? Da Bahia. Uma das grandes lideranças é Sueli Santos, uma histórica participante do movimento negro, na época e ainda hoje, uma das peças fundamentais na gestão política de Luiz Alberto, né, nosso saudoso Luiz Alberto. E nós, naquela época, fazíamos caminhadas por conta das chacinas, das mortes dos nossos jovens negros, quando, em uma das reuniões, se aventou a possibilidade de se levar essa pauta até Brasília. E foi muito interessante que o movimento não ia nem ser recebido pela presidenta, mas a organização foi tão potente que a presidenta, na época, Dilma Rousseff, abriu a agenda para oficial receber as mulheres. E nós tivemos a estratégia, por exemplo, de colocar as nossas representantes da religião de matriz africana na frente dessa passeata. Então foi uma passeata belíssima, com mulheres que foram de todo jeito, de avião, de carro, de ônibus, de carroça. Eu sei que nós chegamos lá do Brasil todo. E o interessante é que, na época, lá naquele meio do movimento, uma senhorinha do Nordeste, eu não vou dizer o estado para não mentir, ela levou uma plaquinha dizendo assim: pare de nos matar. E por conta dessa placa, que outras pessoas fizeram anotações e começaram a levantar, o movimento, ao retornar, tomou essa bandeira de pare de nos matar, para que nós discutíssemos as chacinas, que discutíssemos a atuação da polícia baiana e nos outros estados, e daí não paramos mais. Aqui nós temos o movimento do Instituto Odara, que segue na linha de frente dessa luta. Nós temos a Casa da Mulher Negra, com uma rede de mulheres nos movimentos de muitos municípios, de muitos bairros populosos. Então, é sempre um momento de reflexão, porque nós temos consciência, o Brasil todo tem consciência, que a mulher negra, ela está na base dessa pirâmide e é quem sofre todos os impactos da falta das políticas públicas e da falta de oportunidades que ficaram bem registradas nesse país por conta da escravidão. Então, se essa mulher negra se levanta e ela conduz pautas que são pautas sociais, são pautas que discutem esse Estado brasileiro, evidentemente que o Brasil melhora para todos. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não quero fugir ao nosso tema, não, mas eu li nesses dias uma manifestação, aliás, uma manifestação de uma advogada, se eu não me engano,
falando sobre a mudança da Lei Maria da Penha, através do STF, do STJ, se não me engano. Não sei se você tem ciência desse... Eu acompanhei alguns, quer dizer, tem mudanças, sim, foram falando propostas mudanças. sobre a necessidade de comprovação na solicitação da Lei Maria da Penha pela mulher na chegada à delegacia, na importunação, ou no que a gente pode dizer, para não dizer que não há o direito ao contraditório, à ampla defesa, na acusação de importunação. Como é que você, se você está a par disso, qual é a sua visão enquanto mulher advogada, enquanto militante, enquanto em defesa da mulher, também da mulher importunada, da mulher que está ali subjugada, aquele masculinidade tóxica? Como é que você vê isso? Você que luta tanto e lutou tanto esses anos todos. Olha, primeiro eu quero dizer que essa não sei se está promulgada, se está... Veja, o que eu quero dizer é que essa pauta, ela tem uma das pessoas fundamentais na estrutura da OAB, que se chama a conselheira Maíra Vida, que daqui a pouco vai estar aqui conosco com a gente. Mas o Brasil vive esses fluxos e refluxos com todas as legislações e com todas as possibilidades progressistas que nós temos. Então, a gente avança um passo e depois a gente vai sofrendo os retrocessos, né? Seja na legislação trabalhista, seja na legislação das efetividades da promoção da igualdade, e isso também está acontecendo com a Maria da Penha. A alegação principal é de que há um abuso no uso dessas proteções que são identificadas para a mulher. Só que o seguinte, é também a demonstração de que nós precisamos avançar e não recuar, porque o nível de feminicídio no Brasil é extremamente agressivo. É um dos países onde a violência é maior contra a mulher. Então, a lei traz garantias que levam em conta a presunção de verdade do que é narrado, para que dali sejam adotadas as providências e se garanta o direito à vida, que é o principal bem que nós temos nesse mundo, e só depois façamos as investigações e a aplicação das mediações possíveis. Esse recuo agora só vai nos deixar mais vulneráveis. E, por incrível que pareça, as estatísticas mostram que, embora a violência contra a mulher não respeite classe social, ela continua sendo mais incisiva sobre mulheres pretas, porque ela sempre foi considerada um objeto dentro da estrutura machista desse país, da estrutura escravocrata, e ela é afetada diretamente, esteja ela onde estiver. Então, há sim propostas de flexibilizações na Lei Maria da Penha. Não é só uma, tem muitas no Congresso. Quando as vozes femininas se contradizem e algumas acham que essa proteção é desmedida, é porque não estudou a questão. É porque não acompanha a realidade brasileira. E nós vamos continuar lutando para que essa lei se efetive e que as garantias realmente permitam uma vida saudável, sem medo da mulher. Tem uma medida bem simples que foi adotada aqui em Salvador, que seria o sistema de transporte, ele parar em qualquer lugar que a mulher precisasse saltar, sem precisar respeitar os pontos. E, na prática, quem tem que executar essa ordem é um motorista que é homem. E tem grandes desavenças, porque você precisa treinar o homem para esse gosto de defender a mulher, que não é algo que culturalmente está produzido ainda nesse país. Tem uma coisa do sorriso sarcástico, né? Quando vê uma situação de violência, né? O homem tem essa coisa de... É como se fizesse parte da sua... Eu vou descrever de forma muito Vamos dizer explícita. Que é uma construção cultural, Você né? vê um homem atentando contra a mulher, ao invés de você entrar, e aí as pessoas, mas em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem essa coisa. Você dá um sorriso sarcástico e vira as costas e sai. Como se estivesse chancelando aquele ato. Pois já olha, vi isso umas 2 vezes. Nós temos algumas experiências que já começam a mitigar essa conduta masculina. E das 2 vezes, Cléia, só para poder... Eu ia me meter, mas a polícia militar chegou antes. Ah, que bom.
Porque eu sei que você é um aliado. Não, eu ia me envolver e eu sei que não ia dar bom. Tô sendo honesto. Uhum. Judson sabe, meu diretor Judson Barreto sabe o que eu tô falando, mas a Polícia Militar chegou e agiu na extrema conformidade da lei com o agressor. Isso Independente do que ele achou, porque ele tentou crescer e a Polícia Militar foi lá e botou ele no lugar dele. Pois é. Então, a gente que vive em rede como mulheres, hoje nós temos todo um processo, a gente faz oficinas para exatamente colaborar com os aliados e também com as mulheres nesse processo de enfrentar essas situações cotidianas. Muitas vezes a violência está para se iniciar, as mulheres que estão ao redor percebem e já treinadas chegam em bloco. E assim mesmo a gente fala para os homens, não chegue sozinho, convide o amigo ao lado, porque esse violentador está em desequilíbrio. Tá. E em desequilíbrio, ele ameaça a vida daquela mulher e de todas as pessoas ao redor. Nós tivemos agora, recentemente, um congresso da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, e nesse congresso, eu sou participante dessa organização, eu fiz a proposta de uma oficina para homens, para discutir o masculino e o afeto. Entre as minhas companheiras, houve inicialmente uma resistência. Ah, mas a gente vai fazer um congresso de mulheres e agora a gente vai fazer uma oficina para homens. E lá nós temos uma delegada aposentada, que é a doutora Iracema Sim, Silva. esteve aqui conosco. Isso, e ela participa de um trabalho na prefeitura, que tem convênio com o Tribunal de Justiça, e que faz essas oficinas de acompanhamento, trabalho de acompanhamento desses homens violentadores submetidos às medidas da Maria da Penha. Aí nós nos juntamos e ela disse assim, Cléo, eu estou duvidando inicialmente que a gente consiga produzir nesses homens essa proposta que você pensa. Mas como eu já tinha utilizado essa proposta em outros lugares, eu disse, vamos confiar que vai dar certo. Nós alteramos o mecanismo da coisa, produzindo neles a própria discussão sobre de como eles aprenderam a masculinidade nas suas famílias, como eles aprenderam as relações de afetividade, e em grupo eles discutiram e apresentaram cada um os seus resultados, e foi a coisa de maior grandeza. As mulheres que foram para a sala, nós deixamos elas como observadoras, ali é o lugar da fala dos homens. E ouvimos assim frases maravilhosas. Ouvimos frases como, eu sou um machista em desconstrução, eu me proponho enfrentar essa realidade do aprendizado limitado que eu tive com relação à minha afetividade, e ao final nós tivemos um escaldapés em que os homens lavaram os pés dos outros e a relação final foi realmente muito afetiva. Então, assim, eles estão adoecidos porque o sistema os adoeceu com essa proposta de que o machismo é que deve conduzir as relações familiares, profissionais e da vida social. Então, na hora que a gente vai enfrentar essa questão, a gente tem que enfrentar, sim, fazendo as denúncias, aplicando a Lei Maria da Penha, mas pensando que esse homem é uma construção de um modelo que a gente quer ver rompido, que são as mulheres, sem nenhuma falsa modéstia, que tem pelo seu construto a condição de fazer a sociedade se reorganizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no intervalo comercial, eu volto daqui a pouco, no segundo bloco, já conversando com a conselheira seccional da OAB Bahia, Maíra Vida, e também aqui presente minha amiga Cléa Costa, secretária-geral da OAB Bahia. A gente vai no intervalo comercial e volta já. De volta com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito direto dos estúdios da Rádio Alba para a TV Alba, aqui nesse primeiro momento. Já apresento conosco aqui a nossa conselheira seccional da OAB Bahia, a doutora Maíra Vida, que falava aqui nesse começo da história, ainda na sua ausência, sobre a marcha e seu pedido de mobilização feito à seccional. E eu queria que você desse sua impressão, assim. Eu perguntava a Cléa sobre essa construção, e ela me falou, olha, Gana, eu estava desde o primeiro momento, e no primeiro momento a coisa foi tão bem articulada que naquela época a presidenta Dilma
resolveu nos atender, abrindo uma agenda extra oficial para atender essa marcha. E essa marcha agora promete reunir 400 mil. Reparação e bem viver no centro da luta. Aí eu vou lhe perguntar sobre isso. Qual o simbolismo do tema? Eu quero cumprimentar a minha amiga, mas também liderança política, institucional, Cleia Costa, a doutora Cleia Costa, que é sempre uma inspiração para a gente, na perspectiva técnica, jurídica, mas também na dimensão da articulação, da mobilização. E o que ela disse é a mais pura verdade. Essa marcha de 2025 por reparação e bem viver, ela dá continuidade e, ao mesmo tempo, ela demonstra um salto qualitativo pelo aprofundamento e enraizamento dos debates que envolvem a vida das mulheres, a qualidade de vida delas, a cidadania delas e, portanto, só pode desembocar no fortalecimento do Estado democrático de direito, né? Num sentido que seja mais completo de uma democracia efetivamente plural, anticolonial, contra-hegemônica. E por que a gente usa essas expressões? Porque, como a doutora Cleia falou antes, eu a ouvi, nós temos, lamentavelmente, uma cultura e sociedade que estão ainda estruturadas em marcadores que são marcadores de exclusão e de muita violência dirigida às mulheres, especialmente às mulheres negras, que são atrizes sociais fundamentais para construir a identidade nacional, para construir a riqueza desse país, para transformá-lo em, de fato, um ambiente que é reconhecido internacionalmente como um lugar aprazível, às vezes até numa lógica, eu diria que de mitos que não são realistas, como a própria democracia racial, mitos como a miscigenação, e estão as mulheres negras o tempo inteiro tentando se contrapor a supremacismos e outras ideologias que são ideologias que retrógradas, né, que nos afundam e interrompem a participação política efetiva e de coletividades e grupos sociais históricos que são fundamentais para estarmos de pé hoje enquanto uma grande potência, né, global, que é o Brasil, assim reconhecido. E dizer que a ideia de 2015, que demonstrava a necessidade de reconhecimento, visibilidade e dessas mulheres negras enquanto sujeitas de direitos serem afirmadas, enquanto também protetoras, curadoras das liberdades e dos direitos fundamentais, gera uma onda, né, de crescimento, inclusive, do esteio legislativo protetivo para a vida das mulheres como um todo, mas também para a correção das desigualdades que acometem e incidem de maneira ainda mais negativa na vida das mulheres negras. Contudo, 2025 chega com esse papel de poder dizer, olha, nós já estamos agora na fase de pensar, já que denunciamos de maneira muito qualificada e competente as violências, denunciamos o silenciamento, o apagamento das nossas trajetórias e da nossa relevância dentro desse contexto de pacto social que está ainda nos mantendo equidistantes da tomada de decisão dos rumos desse país. Agora, nós vamos discutir o que já estamos construindo, que é um bem viver para toda a sociedade, a partir das experiências, das vivências, a partir da ideologia, a partir da filosofia negra e das mulheres negras. Esse bem viver é um bem viver que desemboca também no reconhecimento de que não tem como pensar em justiça, dá até para não pensar em direito, mas não tem como pensar em direito sem justiça, dá para pensar justiça sem direito. Então, dá para pensar memória sem direito, mas não dá para pensar sem justiça. E essa justiça e construção de um bem viver, pensar o bem-estar social de uma maneira integral a partir das singularidades e dos marcadores de complexidade que vão dando conta dessa nossa composição heterogênea de povo, é uma coisa que as mulheres negras sempre fizeram, sempre produziram cuidado, sempre produziram políticas públicas de saúde, sempre pensaram em perspectivas arrojadas sobre saneamento, sobre acesso a bens e serviços públicos, sempre apontaram a necessidade de equipamentos e de políticas que fossem, como eu mencionei, redutoras de mazelas. Então, a gente agora quer reparação também. A gente que está construindo o bem viver de maneira muito intensa, sistemática e dentro de um projeto político realista, mas também lidando com escassez.
também lidando com poucos recursos, também lidando com baixa participação ainda política no lugar finalístico e no lugar dos espaços de poder real. Mas, se a gente está fazendo isso com essas condições desfavoráveis, a gente quer fazer muito mais e a gente quer direito à reparação. Porque tudo que a gente está fazendo vem numa composição de adversidade muito grande, sempre lutando, sempre reagindo, sempre precisando, né, se colocar numa lógica de reescrever a nossa história e narrativa para nos mantermos de pé. Então a gente não quer mais sobreviver. A gente agora quer construir e usufruir desse bem viver, e o direito à reparação é também uma resposta para isso. E tem uma coisa que eu gostaria só de reforçar. Nós temos na América do Sul um autor que ele cuida dessa pauta e dessa filosofia do bem viver. E aí quando você vai examinar essas condições, embora lá nós tenhamos também aqueles que estão nessas situações de subalternidade, nós não vamos localizar precisamente do que nós estamos falando, porque essa é uma construção coletiva feminina. Ela não está ainda escrita nos livros, mas ela já pulsa, vamos dizer assim, nas avenidas, no asfalto dessa terra. Eu me lembro que logo após uma situação de tragédia e mortes de jovens negros, uma das mães disse o seguinte: olha, eu queria colocar isso para vocês, numa dessas reuniões de acolhimento, eu queria colocar uma coisa para vocês. As mulheres brancas, elas criam seus filhos já com um sonho, um propósito de que eles alcançarão os níveis universitários, que eles irão fazer grandes viagens, que eles trarão os netos perfeitos para a família. Nós criamos nossos filhos com o sonho de que eles sobrevivam. Mas esses filhos que nós alimentamos, que nós cuidamos, que nós damos o que nós temos na nossa ancestralidade, esses filhos são aqueles que vão nos cuidar na velhice, porque nós não temos aposentadoria, nós não temos bens que possam pagar nossas contas na velhice. E quando a polícia, ela dizendo, vem e mata, ela leva ao nosso projeto de vida. E é isso que essas mulheres vivem na constância diária do seu dia a dia, com medo de perder a sua relação de filiação, que é muito mais do que um prêmio, é muito mais do que uma projeção biológica, é muito mais do que a felicidade. É até a sua possibilidade de sobreviver. Agora, então, quando a gente analisa o que o movimento das mulheres em marcha está colocando, ela chama a sociedade a discutir o que é o bem viver, o que é o bem viver para uma mulher negra, o que é o bem viver para uma mulher que pode perder o seu companheiro na esquina com um tiro por engano, que tem o seu filho ali ameaçado pelas más influências para que seja ele um passador de drogas. Então, assim, é isso que a gente quer que o Estado se alerte, que tem que haver um projeto político que nos inclua. Deixa eu só perguntar para vocês, meu diretor já está me começando a contar o tempo ali, a ordem regressiva, como é que eu faço para participar da marcha? Isso é muito importante. Eu acho que é a pergunta mais importante desse Essa programa. pergunta ela é decisiva. O Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica, que é a assessoria jurídica popular, que eu estou coordenadora, tinha rascunhado, num primeiro momento, desde o final do ano passado, a possibilidade de uma proposta que envolvesse a constituição de uma comitiva de advogadas negras baianas que estivesse enraizada no nosso fazer enquanto ofício mesmo da advocacia, né? E isso, portanto, com o apoio da nossa instituição. Amadurecendo isso, a gente tem a doutora Cleia como também uma coproponente a partir do Filhos do Congo. Então, a gente associa a advocacia também às organizações de sociedade civil. Então, chega a Maim para fortalecer, chega Odara para fortalecer.
E a gente vai conseguindo também expandir esse diálogo para as comissões da nossa OAB, as comissões temáticas principalmente, advocacia negra, direitos humanos, promoção da igualdade racial, combate à intolerância religiosa, diversidade sexual, da mulher advogada. E essa proposta, ela chega no pleno da sessão da OAB, do Conselho Estadual, ela é acolhida integralmente e a gente tem oficialmente a construção e a declaração de posicionamento de apoio à Marcha das Mulheres Negras, entendendo que é o evento civilizatório mais importante da agenda política e jurídica da década, e deste ano, naturalmente, 2025, para a própria OAB da Bahia, que vai ser o centro das atenções do Novembro Negro da OAB da Bahia, que vai contar com apoio institucional de financiamento e que vai a partir de um edital que já está publicado desde a sexta-feira passada, desde o dia 29, de cofinanciamento para que pessoas físicas e pessoas jurídicas, privadas e também públicas, possam nos ajudar a garantir o maior número possível de colegas na marcha, que vai acontecer no dia 25 de novembro, em Brasília. A gente está pensando numa estratégia que possa levar tantas quantas seja possível, a partir de diversidade territorial, de diversidade religiosa, de diversidade também de atuações no campo da advocacia. E a gente precisa mesmo fazer o corre da grana, porque sem ele nós não vamos conseguir viabilizar o número justo, adequado e também correspondente ao nível de engajamento, né, das colegas, construindo organicamente a marcha de forma direta ou indiretamente. E com um dado muito importante. A presença... Me digam como a gente pode participar. Participar olhando para esse edital e fazendo as contribuições em dinheiro, em transporte, porque muitas vezes pode não ser o dinheiro, mas pode ser a concessão do transporte, da Topic, da alimentação. Então, existem diversas formas. Esse edital está exposto aonde? Está na página... No Diário Oficial da OAB. O número do edital é 12 de 2025 e vocês podem conseguir mais informações através do e-mail presidência@oab-ifemba.org.br. Esse é o e-mail para doações diretas. Pessoas físicas, a partir de R$250 podem contribuir. Pessoas jurídicas, nós temos linhas, que são linhas que envolvem 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, e esses patrocínios eles vão ser registrados e publicizados. Então, é muito importante que a gente tenha o máximo de apoio, para além das bancas jurídicas, todas as pessoas que estiverem engajadas nesse mistério. Nós estamos felizes por poder compartilhar e corresponsabilizar também na construção desse processo. Vamos lá. E temos uma tarefa. Como advogadas, nós vamos, como participantes da marcha, mas também com o dever de sistematizar o que acontece no correr dessa marcha. Só porque meu tempo está acabando, deixa eu só repetir esse e-mail para ficar gravado. Tá. presidência@oab-ifemba.org.br. Através desse e-mail eu consigo manifestar minha vontade de apoiar financeiramente a marcha, e isso vai ser, é importante dizer que o recurso ele é todo centralizado na OAB, nenhum outro particular, nenhuma comissão, nenhuma organização de sociedade civil, a gestão é da OAB, da diretoria da OAB, e é a partir dele que a gente vai capitalizar. Tem um formulário aberto de candidaturas para as colegas que querem ingressar e participar do cofinanciamento, e a gente vai começar amanhã a divulgar os nomes das colegas que serão alvo desse cofinanciamento. E eu também trago uma notícia. Isso, 25. Mesmo com todas vamos dizer assim, as obrigações que a OAB tem, a nossa presidenta já disse que antecipadamente já tem assegurado cinco que dentro da lista, com os critérios que serão observados, já começaremos a comprar as passagens ou a forma de acesso. Então, assim, a gente não começa do zero, não. A OAB está na linha de frente, inclusive com colaboração, mas não pode abrigar todas as participações, então a gente precisa do apoio da sociedade e de todas as pessoas que se dizem aliadas dessa transformação desse Estado brasileiro. Senhoras, eu quero agradecer aqui pela TV Alba a participação de vocês, muito obrigado por terem vindo, e na nossa programação, então você acompanhe Direito ao Ponto, essa parceria da OAB com a Fundação Paulo Jackson TV Rádio Alba. Eu vou ficar por aqui, a todos um grande abraço, até o próximo programa, tchau.